Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo, mais uma dúvida e mais um tema polêmico que muitos não gostam de ouvir. Quem não dá o dízimo rouba a Deus? Talvez você já tenha ouvido isso por aí, como muita gente ouviu. Eu ouço desde criança, mas é apenas uma forma de amedrontar as pessoas, semelhante à história do devorador, né? Eles dizem assim: se você não der o dízimo, o devorador, que é um demônio, vai devorar todas as suas finanças porque você rouba a Deus. O devorador não é demônio e nunca foi, como muitos tentam passar essa imagem. Um pastor ou pregador que diz que é um demônio, ou é porque não conhece a Bíblia e usa isso como artimanha para pôr medo nas pessoas. Ou, em muitos casos, ele foi manipulado pelos seus líderes, que os instruiu a falarem isso. Alguns pastores, eles têm meta a cumprir. Por isso são obrigados a usar estratégias como essa, que nem eles mesmos acreditam. E eles até sabem que não é demônio, mas são obrigados a falar, porque são obrigados a arrecadar dinheiro. Então eles são marionetes, fantoches ou massa de manobra de líderes. O dízimo foi uma ordenança somente dada a Israel. O livro de Malaquias foi escrito para Israel. As partes mais usadas por algumas igrejas é a parte onde diz que a pessoa que não dá o dízimo rouba a Deus. E o devorador, que é um demônio que devora todas as finanças daqueles que não dão o dízimo. Então eles espiritualizaram os gafanhotos, os transformando em demônios para pôr medo em você. Em Levítico 11, verso 22 e em Joel capítulo 1, lá nos prova que o devorador é praga de lavoura. Se você não leu, vai lá e veja que você vai ver. O devorador nada mais é que praga de lavoura. Vamos ler o texto mais usado, né, por alguns líderes e pastores, onde diz que aquele que não dá o dízimo rouba a Deus. E ver se isso se aplica a nós ou não. É muito fácil. Vai lá na lei, que tinha 613 ordenanças e mandamentos, a pessoa pega aquilo que ele quer e traz para o novo, né, para enganar as pessoas. Malaquias 3, verso 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Veja, seriam amaldiçoados, ou estavam sendo amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Veja bem, para quem que isso foi escrito? O livro de Malaquias, na sua totalidade, quanto a esta passagem aqui, foi apenas para os sacerdotes e a Israel, apenas para uma nação. Veja que diz no verso 9: toda a nação. Por que me roubais a mim, vós toda a nação? Veja aí, nação está no singular, não era mundial. O povo de Deus era Israel e não o povo vizinho. O povo do mundo circunvizinho, que rodeava Israel, não era o povo de Deus. A lei foi dada apenas para Israel. Não se aplica a lugar nenhum, porque diz no plural, plural. Israel tinha parado de dar o dízimo. Então Deus fez uma promessa que se voltasse a dar o dízimo e as ofertas alçadas, Deus os livraria das pragas dos gafanhotos e seriam abençoados com boas colheitas. Quem não desse viveria sob maldição, maldição de lavouras ruins. Deus disse para Israel: fazei prova de mim. Ou seja, Deus disse: fazei prova de mim, mas depois que desse o dízimo. Ou seja, se eles dessem o dízimo,
depois poderiam fazer prova dele, que iria cumprir a promessa que Deus fez. Se dessem o dízimo, seria abençoado, com boas colheitas. Deus mandou fazer prova em cima de uma promessa que já tinha sido feita, onde se cumpriria na vida de todos que dessem o dízimo, sem exceção. Não haveria exceção. Hoje, quem dá o dízimo e tem uma vida abastada, atribui o seu padrão de vida ao fato de dar o dízimo. Mas, por outro lado, muitos pararam de dar porque não têm condição. Será se falta fé da parte desses que pararam? Ou Deus escolhe quem quer abençoar? Claro que não, porque a promessa foi dada a Israel. Um homem que ganha 2.000, tem 3, 4 filhos, não sobra dinheiro para dar o dízimo. 2.000, dar 200 por mês, vai tirar da boca dos filhos. Não pode fazer isso. O dízimo não é para o Novo Testamento, mas o princípio de contribuir sempre existiu, desde o princípio. A contribuição existe no Novo e no Velho Testamento. Sempre foi para a manutenção da igreja e ajuda aos necessitados. Mas o dízimo do Velho Testamento não serve como modelo para o Novo, porque não, a forma que era dada não tem nada a ver com o dízimo atual. Era 3 dízimos que era dado, 23,3 alguma coisa por cento ao longo de 3 anos. Não tem nada a ver com o dízimo de hoje. Mas o questionamento nosso é acerca do dízimo. Eu vou fazer algumas comparações das contribuições no Novo Testamento com o dízimo do Velho. No Velho Testamento, o dízimo era obrigatório, sob pena de maldição com lavouras ruins. No Novo Testamento, a contribuição é voluntária, como Paulo ensinou, 2 Coríntios 9 e verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, ou seja, é proporcional à sua renda. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Tristeza é coação, coagir, que é o que as igrejas fazem por aí. Veja que Paulo disse, não com tristeza ou por necessidade. É algo voluntário. Voluntário. No Velho Testamento era você dar ou se dar mal. E no Novo Testamento não é por medo e nem por obrigação, e nem por ameaça de castigo. A maldição do Velho Testamento não atinge pessoas na Nova Aliança. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque vivemos na graça e não debaixo do jugo da lei. Veja que Paulo diz que Deus ama o que dá com alegria. Muitas igrejas usam a tática da promessa que será abençoado se der, e a tática do medo do devorador para quem não dá, e a tática que você é um ladrão se não dá. E não passa de bobagem. Tudo isso que você escuta por aí são bobagens para tomar seu dinheiro. O princípio que se aplica hoje para ser abençoado é que somos abençoados pela fé, e não comprado com dinheiro, nem por barganha com Deus, uma moeda de troca. No Novo Testamento não tem valor estipulado. Paulo diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então deve ser proporcional ao seu ganho, à sua renda, e dado de boa vontade, não por medo, não coagido, não causando vergonha nos membros, como algumas igrejas fazem por aí. Eu não sou contra o dízimo em si, embora não seja do Novo Testamento, mas se você for dar, veja para onde está indo. Eles têm que te contar. Veja se os líderes e donos e fundadores e presidentes de igreja não são ricos, os da sua igreja onde você está dando. Veja se eles são ricos. Veja o carro deles, veja o padrão de vida, veja o padrão da casa onde eles moram. Se eles tiverem uma vida abastada, não vai pensar que é milagre. Não é. Quem financia a riqueza dele é você e os membros de sua igreja. O milagre deles é você que está fazendo, e não Deus. A contribuição nos padrões do Velho Testamento
era para a manutenção da obra e ajuda aos necessitados e sustentar os levitas que viviam da obra, e não para enriquecimento de líderes religiosos como é hoje. E o dízimo do Velho Testamento não tem nada a ver com o dízimo do Novo. É apenas uma manipulação, uma enganação, só para tomar dinheiro mesmo. Tomar dinheiro mesmo. A igreja bem intencionada, ela explica de forma correta e explica que a obra precisa realmente de contribuição, senão para, né? Mas não iludindo pessoas e distorcendo a Bíblia para que elas dê, nem que seja por medo. Daí é, né? Aí é errado. É isso aí, se gostou dá um joia. Se não é inscrito, se inscreva, eu posto 4, 5 vídeos por semana, né? E entre e confira. Então obrigado e até o próximo.